Então a mensagem de hoje chama-se Porção Dobrada para a Família. A riqueza da bênção de Deus para a família. Quem quer receber em sua família, em sua vida. Amém? Então, queridos, essa mensagem foi nos dada pelo pastor Lamartine Pozella, que nos deu a direção de como recebemos a bênção do Senhor em nossa família. Esse ano na nossa igreja é o ano que o Senhor trouxe a palavra da porção dobrada do Espírito do Senhor, para termos espírito de inteligência, sabedoria, conhecimento, conselho, fortaleza, que o Senhor derrama sobre todos nós. Amém? E uma coisa que nós precisamos entender é que o princípio da escassez nunca vem de Deus. E que nele há plenitude em todos os aspectos. A plenitude de provisão, a plenitude de sabedoria, conhecimento, inteligência, habilidade, capacitação. Nele nós encontramos tudo o que nós necessitamos para vencermos a escassez. O Senhor nos dá força, nos dá vigor, nos dá saúde, nos dá estratégia, nos dá novos planos. Amém? Faz conexões. E é isso que você precisa buscar dele. Porque em Deus você encontra essa plenitude. Mas a Bíblia diz que muitas coisas nós não temos porque não pedimos. E muitas vezes pedimos mal, sem conhecimento. Okay? Então, como eu disse no início, a família foi formada desde o início no Éden. Foi formada um homem e uma mulher. O Senhor fez o homem, a imagem e semelhança. E logo depois fez a mulher da costela. Um faz parte do outro. Adão, quando abriu os olhos, falou: uau, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, ela faz completamente parte da minha vida. E eu faço parte da vida dela. E o Senhor disse que ela então tornou-se uma ajudadora. Uma ajudadora é aquela que conselheira, fortalece, motiva, elogia, serve. E o homem, aquela fortaleza que tem a força, que defende, que protege, que nutre, que provê, que avança, que tem a direção. Amém? Então o Senhor fez esta unidade perfeita, plena, e disse: povoem a terra, multipliquem-se, cresçam, expandam. E hoje o que muitas famílias dizem? Não vou ter filhos. Porque esse mundo é muito ruim, pastora, eu não vou ter filhos. Eu não vou ter filhos porque gasta muito dinheiro. Eu não vou ter filhos porque é muito difícil criar filhos. Porém, está no coração do Senhor de cuidar da família. Está no coração do Senhor prosperar a família. Está no coração do Senhor deixarmos um legado para as próximas gerações. Está no coração do Senhor de cuidar dos nossos filhos, de prover aos nossos filhos. Então a minha confiança não está no dinheiro que eu vou ter, a minha confiança não está que o mundo é mau, a minha confiança está na plenitude de que Deus me fez fértil e próspero e sábio, e a segurança de habitar no esconderijo dele é que me dá a segurança de que Ele é que vai guardar a minha família e prosperar e me fazer feliz e próspero. Porque a minha felicidade será completa
quando eu entender que tudo que Ele fez para a minha família é perfeito para me fazer feliz e completo. Eu não temo este mundo, eu não dependo deste mundo, eu não olho este mundo porque eu não vivo por este mundo. Eu vivo pelo poder e plenitude do meu Deus, que fez os céus e a terra e vai restaurar todas as coisas. Amém, glória a Deus. E não adianta eu fazer as coisas simplesmente sem propósito. Família é propósito de Deus. O Senhor fez Israel uma família a partir de, lá na frente, Abraão. Depois veio a queda, que nós sabemos, houve problemas. Queridos, com filhos ou sem filhos, nós teremos que enfrentar problemas. Com filhos ou sem filhos, as lutas vão chegar para nós. Dificuldades financeiras vão chegar para nós. Nossa vida não vai ser mais fácil porque não temos filhos. Nossa vida vai ter muita luta. E o Senhor nos ensina, através dos filhos, o amor dele por nós. O amor incondicional. O amor pleno. O amor que não cabe no coração. Imagina o amor que ele tem, muito maior por nós, porque nós não podemos nem mensurar o tamanho do amor de Deus, não é? Quando você fala nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem principado, nem potestade, nem anjos, nada pode nos afastar deste amor. Nós somos infiéis, ele continua fiel, nós somos tão maus com ele. Negligenciamos o amor dele, não falamos com ele, não nos relacionamos com ele, não estamos nem aí para ele, e ele está sempre inclinado para nos ajudar e nos agraciar, para nos abençoar e fazer milagres. Que coisa tremenda. E eu sinto uma unção tremenda de Deus aqui. Do amor de Deus por todos nós. Veio a queda e, como eu falei, a família entrou em crise, os relacionamentos já não davam mais certo. Adão não se entendia com Eva, os irmãos não se entendiam, a terra foi abalada, o ecossistema foi abalado, não tinha comida, os animais se tornaram ferozes, a terra se encheu de cardos, espinhos, abrolhos, mas eles continuaram em vencer. Mas a terra se tornou tão imoral que precisou vir o dilúvio. Veio Noé. E depois da família de Sem, veio Abraão. E Abraão, então, vivia numa família idólatra que fazia ídolos. Mas Deus chamou Abraão para peregrinar na terra, ir a uma terra que mana leite e mel, uma terra que era plena de frutos, de provisão, uma terra de alegria, uma terra de abundância. Você pode imaginar isso naquela época que era tão difícil o plantio, tão difícil a prosperidade. O Senhor o manda para aquele lugar e então o Senhor começa a fazer, através de Abraão, uma nação. Através do quê? De famílias. Como que o Senhor então fez a nação de Israel? Ele começa por um homem, por uma mulher, e uma mulher estéril, que não podia ter filhos. E ele diz, você será uma bênção. As famílias em ti serão abençoadas. Olhe para as estrelas, a sua descendência será muito maior que as estrelas, que não se pode contar. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Somos enxertados na videira verdadeira, Israel, por conta de termos fé em Cristo Jesus. E Abraão, que é o pai da fé, porque ele creu na promessa. Ele creu na promessa. Ele creu na promessa de que ele teria um filho. Através da sua mulher estéril. Havia muitos problemas naquela época, havia muitas dificuldades naquela época. Havia muita hostilidade naquela época também. Porque muitas vezes nós olhamos para este tempo
E este tempo, nós vemos muitas mais facilidades, muito mais facilidades hoje do que naquela época. Ter filhos não era fácil. Não havia hospitais, não havia anestesia. Amém? Não havia mamadeiras, não havia fraldas, não havia chupetas, não havia máquina de lavar para lavar as roupas. E nós vemos que hoje nós temos medicação, nós temos hospitais, remédios. Muitas crianças não vingavam. Por isso mulheres tinham muitos filhos e não tinha cesárea. Vocês podem imaginar, mulheres. Então, Deus começa através de uma família. O propósito era derramar toda a abundância necessária. E Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança está em Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Que coisa incrível! Deus prometeu abundância espiritual a uma família alinhada com Deus. O único Deus. Amém? Então Deus promete essa abundância. A primeira abundância que vem da aliança com Deus entre mim e ti, a tua descendência, em primeiro lugar é abundância de fé, crer no amor de Deus, crer na aliança, crer no cuidado. Como que anda a sua fé? A sua fé é uma fé rasa ou uma fé profunda? Como que anda a sua fé naquilo que Deus fez por você e para você? E tem uma aliança com você de te fazer próspero, de te fazer feliz, de te fazer abundante, de te fazer forte e corajoso para transpor muralhas, transpor dificuldades. Porque quando a gente olha para alguém passando dificuldade, desculpa falar, Jéssica, a gente fala, eu não aguentaria o que a Jéssica passou. Mas quando a gente está lá no lugar dela, a gente aguenta. Porque Deus derrama força. Deus derrama fé forte. Espírito de ousadia e intrepidez, não é? Quando você vê alguém passando por algo muito difícil, você fala, Jesus, não sei como ela aguentou, não sei como ele aguentou isso. Mas você pode ter certeza que a graça de Deus superabundou. Então você precisa ter essa fé de que não há nenhuma circunstância tão dolorida que você não consiga superar. Entende isso? Como que está a sua fé? Como que está o seu relacionamento? Como que está a sua confiança? Como que está o seu entendimento de quem você é nele? Porque esses pilares são muito importantes, de que você pertence a um Deus. Porque uma das questões aqui é a abundância de pertencimento. Quando você entende a família que você pertence, ao Deus que você pertence, você fica tranquilo, porque você se sente seguro do pertencimento. Porque o que acontece na família, infelizmente? Os filhos não se sentem amados, não se sentem pertencentes à família. Então eles ficam inseguros. Quando a mãe deixa, quando o pai deixa, quando ele sofre abuso de palavras doloridas, quando ele sofre abusos de violência, de violência de apanhar, outros tipos de violência, enfim, ele não entende o amor. De quem deveria amá-lo? De quem deveria compreendê-lo? Mas a aliança de Deus com a família, ele está dizendo, eu vou derramar fé, abundância da presença de Deus.
Queridos, Deus é presente na sua vida, mesmo quando você nem se liga, Ele é presente. Então, o mais importante é como está a sua fé, o seu entendimento, abundância de direção. Ele te dirige, Ele inclina os seus pensamentos para onde Ele quer. Ele não te força, porque você tem o livre-arbítrio. Mas Ele te dá direção se você buscar. Então, esta aliança, quando Ele fala, olha, eu sou o Deus de aliança com vocês, de plenitude, eu trago abundância de fé, abundância de presença. Então, você precisa se relacionar com Deus, se envolver com Deus, buscar reciprocidade, ter vínculo com Ele. Como que está a sua fé? Você tem vínculo com Ele? Você tem consciência da presença dEle na sua vida? Você tem consciência da direção? Ou você vive aleatoriamente em busca das suas necessidades, em busca das suas coisas, das suas rotinas diárias, das suas necessidades serem supridas, emocionais, físicas, materiais? Ou você simplesmente tem noção da aliança de Deus com você? Da aliança de Deus na sua casa? Da presença de Deus na sua família? Que Ele te colocou, que Ele te plantou? Ele te planta numa família para você criar raiz profunda. Tem conflitos que são doloridos, sim. Mas Ele te dá direção. Ele te dá sabedoria. Ele te dá amor necessário. Ele te dá compaixão necessária. Ele te dá estratégia de confronto. Ele te dá mansidão. Ele te dá humildade. Coisa que você nunca imaginou. Quando você está em relações de conflito com o seu esposo, com a sua esposa, com seus irmãos, Ele traz mansidão. Não é? Eu passei um momento que foi muito interessante. Eu tive um problema na viagem. Vocês sabem meu problema com o trânsito. E eu passei um pouco mal, coloquei o carro num lugar que não podia, que era de ambulância. Eu não vi uma parte aqui. Depois eu edito. E aí eu parei ali e entrei na UBS, passando mal. Quando eu voltei, gente, tinha um homem 3x3. Mas ele me distratou, gente. Mais gente. Pensa. E ele vinha com o dedo assim, ó. E eu falava, nossa, mas ele é grande mesmo. Mas e se eu ficar brava? Acho que ele vai me prender. E eu falei, Jesus, agora eu preciso da tua direção. Me enche aqui. Jesus me encheu de paz, gente. Eu olhei para aquela arma dele assim, pegava até aqui assim. Falei, Senhor, me dá paz. Eu tive paz, tive sabedoria. Eu falei, senhor policial, quase que eu falei excelência. Senhor policial, eu realmente errei, eu não vi isso. E ele gritava, tudo que eu falava, ele gritava. E eu continuei falando baixo. O senhor me perdoa, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Eu falei, olha, foi 1 minuto que eu passei, não, 1 minuto. E encheu de gente em volta. Provavelmente tinha gente, né, filmando, a gente sempre, né. E eu, o senhor me desculpa. Posso ir embora? Sai já daqui. Eu falei, tá bom, já estou saindo. Estou saindo. Fui embora, assim. E quando eu entrei no carro, eu falei, obrigado, Jesus. Porque Ele me deu mansidão. Ele me deu humildade. Porque era sábio eu fazer, né? Porque quando eu cheguei no carro, eu falei, poxa vida, mas um policial, em vez de ajudar uma senhora, né? Idosa. Não, ele está certo. Eu errei. Está perdoado. Que bom que deu tudo certo. E fui embora. Depois eu vim contente com o que o Senhor derramou sobre mim. Ele foi estúpido, malcriado, falou coisas terríveis para mim, mas isso não importa. O mais importante é o que Ele derramou sobre mim. Paz, respeito,
tranquilidade, respeito à autoridade que ele era. Eu não estava ali para fazer juízo da autoridade dele. Então, queridos, às vezes você encontra situações dentro da sua própria casa, dentro do seu relacionamento com o seu cônjuge. E é justamente nesse momento de conflito que você vai precisar de paz, de humildade, de tom de voz baixo, de sabedoria, de direção, e entender a quem você pertence, entender quem governa o seu cérebro, a sua mente, a sua fala, quem governa você, qual é o seu nível de fé, qual é o seu nível de relacionamento com Deus, para você saber se você tem esse domínio próprio. Então, quando você tiver de encontro, um conflito, não queira ter razão, queira ter paz. Porque todos os conflitos depois se acertam. O importante é você trazer a direção de Deus para aquele momento. Senhor, me dá direção. Senhor, me dá fé. Senhor, vem com a tua presença neste lugar. Porque eu pertenço a um Deus que me dá domínio, que me dá estratégia, que me dá unção. Então é preciso, queridos, todos nós precisamos de entender esse pertencimento. Quando você pertence a Deus, você tem amor em abundância. Quando você pertence a Ele, você tem tudo, a plenitude de tudo na sua vida. Então ele diz assim, tudo isso, abundância de direção, de pertencimento, presença, tudo isso, não somente com Abraão, mas com a sua descendência. Com a sua descendência. Com a sua descendência. Com a sua casa haverá abundância de tudo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O que ele quer dizer? De Abraão, de Isaac e Jacó. De família. Eu sou o Deus que deseja crescimento, deseja herdeiros, deseja filhos, deseja família. Esse é o desejo de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então eu sempre falo para vocês, vocês conhecem, existem 3 coisas que vocês precisam sempre ter no coração de vocês. Esse é meu lema, o lema do meu livro, o lema da minha vida, o lema da minha história e o lema que eu ensino a vocês. Em primeiro lugar, você tem que saber quem é o seu Deus. Você tem que ter definido isso, quem é o seu Deus. É o dinheiro, é o cônjuge, são os materiais, a sua empresa, o seu corpo, ou é o nosso Deus verdadeiro? Pai, Filho e Espírito Santo. E quem somos nele? Quem você é nele? Quem você é nele? Qual é a sua identidade? Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é sacerdote. Quem você é nele? Você tem a certeza de quem você é nele? Que você pertence a um Deus que te criou. E a importância e o valor que isso tem. E quem você é através dele. Você é através dele, imagem e semelhança do seu Pai. Imagem e semelhança quer dizer que você tem atributos da imagem e semelhança. Atributos de caráter. Atributos de sabedoria, atributos de habilidades. Quem você é nele e qual é o propósito que ele tem para você aqui na terra. Quem é teu Deus? Quem você é nele, no esconderijo do Altíssimo. E quem você é nele, você pode ser através dele uma bênção por conta dessa aliança. Então isso tem a ver com pertencimento, quem é nosso Deus. Identidade, quem você é nele. E propósito, quem você é através dele. Pertencimento, identidade e propósito. Amém? Então, o Senhor quer uma família rica espiritualmente. Uma família rica espiritualmente tem altar, tem oração, tem valores claros e tem identidade, pertencimento. Valores claros aqui em casa.
É a vontade de Deus que prevalece. Aqui em casa, quem dá as ordens é o nosso Deus. Aqui em casa seguimos a direção de Deus. Aqui em casa não é retrocesso, não há retrocesso da palavra de Deus que me dirige. Famílias fortes espiritualmente não são perfeitas, mas são sustentadas por Deus. Conflitos vamos ter, é isso que eu estou falando, conflitos nós vamos ter sempre. No casamento nós vamos ter conflitos até bem velhinhos, não é? Não sei quantos anos estamos casados, né? A Marina e o Antônio, por exemplo. E nós temos aí vários pastores e teólogos, né, que perguntam para eles quando eles estão velhinhos, né? Alguma vez você quis se separar, pensou em divórcio? Não, divórcio não. Mas homicídio sim, pensei várias vezes em cometer homicídio, porque, né, vem a raiva, vem o coração, a carne, mas aí vem o domínio próprio, aí vem a sabedoria, aí vem a humildade, aí vem e fala, mas ele é tão bonitinho, eu queria matar ele, mas ele é tão lindo, que coisa linda, que fofinho, não é? E às vezes eu, com a minha viuvez, né, eu falo, que saudade do meu italiano, né? Mas aquele dia que ele falou aquilo, hein? Que coisa, né? Eu falo, Lígia, para com isso, menino. Né? Então a gente lembra até das brigas que foram muito boas, das discussões que foram muito boas. Essa é a maravilha de vivermos um relacionamento. Seja com irmãos, seja com os pais, todos, um dia irão embora das nossas vidas. Todos. Nós viemos sozinhos e voltaremos para o Senhor sozinhos. Então há algo em você que independe do seu cônjuge, que Deus tem, que é muito importante. Há uma identidade única, né? Na sua identidade, no seu dedo lá, tem a sua unicidade, a sua singularidade. Amém? Ao estudarmos o livro de Gênesis, percebemos que não era somente Deus que tinha aliança com os descendentes de Abraão, mas os descendentes de Abraão também tinham uma aliança com Deus. Isso você vê no povo de Deus, que é maravilhoso. O povo de Deus, nós também, né? Nós sempre temos uma aliança com o Senhor. Nós somos obedientes ao Senhor. Nós nos constrangemos com algo que a gente faz que entristeça o Senhor. E eles são assim até hoje, né? Eles têm uma aliança de obediência à palavra de Deus. O judeu tem isso de lindo, né? Eles oram, eles têm as datas, eles têm as festas, eles têm uma religiosidade grande em obediência e um coração para obedecer a Deus, né? Então, eles repetem todo Shabat, na sexta tarde, às 18 horas, eles repetem a palavra, a leitura da Torá, eles fazem o jantar do Shabat, eles fazem o jejum do sábado. Embora o Senhor tenha dito, eu sou o descanso, eu sou o sábado, é assim, não precisa não fazer nada. Descansar não é não fazer nada, descansar é descansar o seu coração. Não é não trabalhar, não é não apertar o botão, né? Porque lá em Israel você não aperta nem o botão da descarga e também nem o botão do elevador, né? Então você sobe no elevador no sábado, ele vai parando em todos os andares. Aí você sai logo no teu, porque ele vai subir para o outro também. Ou vai descer para o outro. Então é muito interessante, eles pegaram isso literalmente e não fazem nada, né? Nem só aperta lá o botão para esquentar a comida e acabou. Então, queridos, o descanso é descansar de que Ele está provendo tudo em você, amém? Para a sua vida, para a sua família, para a cura, para a provisão necessária. Deus prometeu abundância relacional, cura, paz e unidade no lar. Salmo 122, 7, 8. Reine a paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz em ti. Embora esse texto esteja falando primeiramente da cidade de Jerusalém, o princípio é válido para o povo de Deus e para todos os lares das famílias.
Deus não deseja lares cheios de coisas e vazios de amor. Ele deseja casamentos restaurados. Ele deseja pais presentes. Ele deseja filhos seguros e ele deseja relacionamentos curados. Queridos, na família, o pai tem algo muito importante de ser presente. A presença do pai traz pertencimento. A presença do pai traz segurança. A presença do pai traz direção. E a presença da mãe traz o amor, traz a compaixão, traz o afeto, traz o diálogo, traz a possibilidade de relacionamento afetivo. Então, cada um tem a sua importância. Cada um de nós tem seu papel dentro da família. Então, Deus deseja relacionamentos curados. Como que os relacionamentos são curados? Muitas vezes com um abraço. Mas não somente o abraço. Porque tem muito jargão por aí, né? Pregue em todo o tempo, se possível, com ações, né? Então dizem assim, pregue em todo o tempo, se possível só com ações, não precisa ser com palavras, não. Nós precisamos falar, pregar, orar, mas também abraçar, demonstrar humildade. Tem vezes que para você chegar num irmão, você vai falar, eu vim aqui só para te dar um abraço. Mas é a porta que abre para o diálogo. É a porta que abre para resolver o conflito. Não adianta a gente só abraçar e não ir na raiz do problema. Me perdoa aquele dia que eu falei. Me perdoa, eu quero te ajudar. Me perdoa, eu sei que você está passando problemas. Eu sei que você está com dificuldade e eu quero te ajudar. Não quero sua ajuda, então tá bom, mas pelo menos eu vim dizer que eu amo você e que eu quero te ajudar. E que eu conheço alguém que tem uma solução para você. E eu vou buscar ele, Jesus Cristo. E é tão difícil assim, gente. Ele deseja que os filhos sejam curados, os irmãos sejam curados e os relacionamentos restaurados. Relacionamentos restaurados também tem a ver com pais e filhos. Eu amo você, meu filho. Eu sei que você fez muitas coisas erradas, mas eu amo você. Hoje eu acho muito bonito os jovens, a nova geração, conforme eles têm educado os filhos, eu vejo meus netos, elas conversam, né? Então, vai lá o menininho, riscou tudo. Quem conhece essa história que o pai e a mãe compraram um carro caríssimo, não sei se vocês viram essa história, eles levaram anos para comprar um sonho que o casal tinha lá de um carro, nem sei a marca, vai comprar lá uma Ferrari, muito bem. Aí o menininho achou tão lindo aquele vermelho assim, que ele foi lá na garagem, né, e pegou uma ferramenta do pai e começou a desenhar e desenhou ali todo, fez um desenho lindo lá para o pai e tal. E aí quando o pai chegou, vocês podem imaginar a situação. Então, existem duas situações nessa, né? Ou o menino apanhado, adoidado, ou o pai chegar e dizer, puxa, olha, esse desenho está muito bonito, mas esse não é o lugar de a gente desenhar. No carro, não dá para a gente restaurar a pintura, passar o apagador, né, da lousa. Então, não faça mais neste lugar. Não faça mais neste carro, né? Vamos fazer em outro lugar o seu desenho e deixar bonito. Nossa, papai, mas está tão bonito, a gente podia pôr o carro na sala, né? Mas não dá para pôr na sala. Porque a criança não tem entendimento. E a gente, nas gerações passadas, o que ia acontecer se você fizesse isso no carro do seu pai, na minha geração? Todo mundo fez assim, né? Mas hoje, por isso que eu digo que as coisas hoje estão melhores.
Hoje a gente tem alcance para saber que a criança não é culpada. Porque o entendimento dela era fazer uma coisa linda no coração dela para os pais. Então, queridos, como é bom hoje nós termos a sabedoria. Então, como é bom hoje nós dialogarmos com as pessoas. Como é bom hoje nós podemos ter a oportunidade de educarmos crianças, né, Kátia? De levarmos essa sabedoria de Deus. Que isso é necessário limites? É necessário limites. Mas para a pessoa ter limites, ela precisa aprender o que é limite. Ela precisa aprender o que é certo e errado. Concordam? E assim se nós não aprendemos o que é certo e errado diante de Deus, como é que nós vamos conviver com a família e ensinar para a família isso? Então é isso que o Senhor quer. Onde Deus governa, coração, o perdão flui. Onde Deus governa, o diálogo cresce. Onde Deus governa, a honra é restaurada. Queridos, de tudo mais importante na sua vida, guarde o seu coração, porque é do coração que provê todas as fontes da vida. Quem governa o seu coração? Quem governa a sua casa? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, um dia chegaram para Davi e falaram assim: o povo não é mais contigo, o coração do povo é com seu filho, Absalão, que o traiu. Davi não foi um bom pai, mas Davi não se entristeceu quando o homem falou: o coração do povo é de Absalão, porque o coração de Davi não era para o povo, ele não se importava com o povo, ele se importava com Deus e com o filho dele naquela altura, porque ele tinha amadurecido. E hoje que você amadureceu, você entende que seu coração precisa estar em Deus e também nos seus filhos, no seu cônjuge, nos seus amigos, nos seus pais. Amém? E a última aqui, Deus prometeu abundância de provisão. Gênesis 22, 17 e 18. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que é importante? Obedecer. Temer a Deus. Obedecer. Na antiguidade, queridos, uma família só sobreviveria e prosperaria se houvesse provisão. Porque se eles não prosperassem, eles tinham que vender os filhos. A mulher tinha que se prostituir. Se perdesse o marido e não tivesse filhos que a provesse. Então, se não houvesse provisão, não possuiriam a cidade dos inimigos em tempos de guerra. Quem não pudesse ter um bom exército não venceria as guerras contra os inimigos, precisavam de recursos. Abraão, quando foi libertar Ló, a sua família, ele tinha 318 homens nascidos na sua casa. Então, por que o Senhor quer uma família grande, povo próspero? Para crescer mais e mais e refletir a glória de Deus. As famílias refletem a glória de Deus. O povo reflete a glória de Deus, porque reflete a plenitude de todos os recursos sobre a família e sobre o povo. Deus coloca recursos para guerrear, recursos para trabalhar, recursos para avançar. Você precisa crescer na família de sangue, com a palavra de Deus, e na família de Cristo, no corpo de Cristo. Precisamos crescer para avançar, para conquistar o reino de Deus, eliminando o reino das trevas, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, digo isso porque o fracasso financeiro tinha impactos diretos na família. Quem não conseguisse pagar sua dívida vendia os seus filhos como escravos. Alguns eram presos por não poderem saldar suas dívidas. Deus olha para tudo isso com tanta compaixão que criou o jubileu. A cada 50 anos as dívidas eram perdoadas, a cada 50 anos aqueles que perderam as suas terras, as terras eram devolvidas, porque o Senhor tinha compaixão das famílias e formou então, criou o jubileu, onde todos os escravos eram libertos, os presos eram soltos. Vejam só que maravilha. Então a promessa de Deus a Abraão revela que ele pensa para as famílias dos seus filhos. Vocês terão provisão para se multiplicar.
Vocês terão provisão para abençoar as famílias da terra. Vocês terão provisão para vencer os ataques do inimigo contra as suas famílias. Veja Israel hoje. Lembra disso, gente. Lembra que quando você é atacado, você pode perder a visão. Você pode perder a presença, que traz humildade. Você perde a noção de reconciliação. Não deixe de entender a importância da presença e de quem você pertence. Deus deseja mesa farta, contas organizadas, sabedoria financeira, trabalho digno, capacidade de lançar seus filhos para projetos grandiosos. Deus prometeu a abundância que deixa legado. Abençoarei os que te abençoarem. Gênesis 12, 3. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus protege o legado dos seus. Deus protege o legado dos seus. Deus protege o legado dos seus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar suas famílias, em provisão e plenitude. Deus promete um legado abundante para os seus. O legado da família de Abraão é extraordinária pela sua qualidade. E também pela sua abrangência. Todas as famílias da terra serão benditas em Cristo. Todas as famílias da terra. Deus não quer somente famílias sobrevivendo, famílias resistindo. Deus quer famílias florescendo, curadas, prósperas no espírito e na alma. Deus quer filhos que sejam flechas lançadas muito além do que seus pais para abençoar as gerações. Flechas. Onde que se carregava as flechas? Porque os seus filhos, quando você não conseguir mais carregar os pesos, as flechas, são eles que te protegem na sua velhice. São eles que vão te carregar na sua velhice. São eles que vão te ajudar na vida física e prática. Porque eles são flechas que você lançou. Mas eles ficaram aqui, ó, nas suas costas, no lugar deles. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa promessa começa no coração de Deus. Eu vim para dar vida em abundância. O que você teme? O que você teme? Que nível é a sua fé? Que nível é a sua confiança em Deus? Um Deus que diz que vai trazer plenitude, que vai trazer abundância, que vai trazer vida no Espírito, que vai ter presença dEle, que vai ter plenitude de vida. Aonde que está o seu coração? Aonde que está a sua confiança? Fique de pé. Queridos, em Tiago 4:1-6 diz assim: de onde vêm as suas discussões e as brigas em seu meio? De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Fica com esse versículo no seu coração. Da onde vêm as suas discussões? Da onde vêm os seus conflitos?
Aonde está a sua fé em relação à sua família? Entendimento de que Deus tem a plenitude para tudo. Senhor Deus, que eles entendam, Senhor, que o Senhor é Deus presente, que eles entendam a quem eles pertencem, que eles entendam a identidade de imagem e semelhança, em nome de Jesus. Que eles possam entender que o Senhor é o Deus generoso, gracioso e que provê todas as coisas. Que eles se sintam seguros de pertencerem a Ti. Que eles sintam confiança, Senhor, num Pai que derrama plenitude de bens, de provisão, tanto espiritual, quanto material, quanto emocional. Senhor, o Senhor criou a família para algo extraordinário, para que a terra fosse cheia e refletisse o seu amor e a sua graça. Pai, que eles entendam, Senhor, o papel de cada um para ser reconciliadores, para sermos humildes, para sermos mansos como o Senhor. Senhor, que o Senhor venha a mover o teu poder e a tua cura no nosso caráter, que possamos ter um caráter para o Senhor e temermos o Senhor. Quando nós negligenciamos o Senhor para o segundo lugar. Muitos de nós ainda colocamos em primeiro lugar as coisas, os nossos interesses, os nossos passeios, as nossas vaidades, os nossos materiais, e nós colocamos acima do Senhor os nossos interesses e deixamos entrar em nossas casas os conflitos, porque não tememos o Senhor. Senhor, que cada um aqui coloque em primeiro lugar, Senhor, a tua palavra, coloque em primeiro lugar no coração, guardar o coração que é a fonte de vida em ti. A fonte de vida é em ti, Senhor, que derrama sobre nós a plenitude de tudo, Senhor, plenitude, plenamente suficiente o Senhor é, Pai. Que a gente confie, descanse, tenha descanso em ti, e que não olhemos para as circunstâncias, para as perdas, para o medo de perder, para o medo de não ganhar, para o medo de sofrer. Nós não podemos nem pensar em sofrer diante da grandiosidade quem é o Senhor. Mediante um amor inabalável, a um Deus que é fiel mesmo quando eu sou infiel. Tu és um Deus fiel. Esse amor é inabalável. Nada nos afasta de ti. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus maravilhoso é esse que não nos abandona, não nos deixa, não deixa a nossa família perecer. Apesar das lutas, nós temos em ti a solução, o escape, o milagre, o poder, o amor, a vida abundante. Porque ainda que venha a morte, nós não passaremos pela morte, mas viveremos contigo. Porque nós saímos aqui hoje para celebrar que a morte perdeu, que Satanás perdeu. E a morte não tem poder sobre nós. Então nada nos abala. Nada. Nada nos abala. Que cada um aqui agora seja abençoado por uma bênção especial. Derrama sobre eles agora, em nome de Jesus, a plenitude, a provisão espiritual, emocional, financeira. Mas principalmente que eles saibam quem é o Deus deles, quem eles são em ti e qual é o propósito, quem eles são através de ti. Que cada um se alinhe com o teu propósito, porque ali é a bênção, o teu propósito, a tua direção, ali somos felizes, vivendo o teu propósito, vivendo os teus caminhos, andando nos teus caminhos, não temeremos. E que o Senhor seja em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando o Senhor é em primeiro lugar, que a gente possa ser abençoadores. Como Abraão abençoou muitas famílias. Porque todas as famílias em Abraão foram benditas. E nós somos famílias benditas. Diga, minha família é bendita. Os meus pais são benditos. Meus irmãos são benditos.
Meus filhos são benditos. Aleluia. A minha geração é bendita. Oh, meu irmão, que voz é essa? Vocês estão aí. A minha família é bendita em ti, Jesus. E eu te louvo e te agradeço. Porque tu és um Deus de plenitude, de presença, poderoso, generoso, grandioso, amoroso, gracioso, sobre a minha família. Senhor Jesus, que haja reconciliação, que haja perdão em minha família e que haja salvação de todos em minha família. Alcança, Senhor, aqueles que estão perdidos na minha família. E, Senhor, que haja um legado sobre a minha geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a tua glória. Haja provisão. Haja abundância. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém.